que o ladrão da alegria te roube. A disputa judicial envolvendo a Igreja Batista da Lagoinha, a Lagoinha Rio e a Lagoinha Niterói não é apenas uma questão jurídica, mas também uma complexa questão familiar que tem atraído atenção tanto no meio evangélico quanto nas redes sociais. Essa disputa revela um debate envolvendo a marca Lagoinha e as dinâmicas entre os líderes dessas tendências, que pertencem à mesma família. A origem do conflito é a Igreja Batista da Lagoinha, com sede em Belo Horizonte e liderada atualmente por André Valadão, é uma das maiores e mais influentes igrejas evangélicas do Brasil. Por outro lado, a Lagoinha Rio, liderada por Felipe Valadão, marido de Mariana Valadão, irmã de André, é uma das várias extensões dessa comunidade. A questão central gira em torno do uso do nome Lagoinha. A Sede Global, liderada por André, alega que a utilização desse nome pela Lagoinha Rio sem permissão formal causaria confusão entre os fiéis e violaria os direitos de propriedade intelectual. Sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. E acrescenta, ainda não cheguei nesse ponto de me alegrar. Ajuda-me, Senhor. Ela também compartilha outro texto bíblico que diz: fujam da Babilônia, salve-se quem puder, não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. Povo de Israel, fuja de lá, que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês. E lembrem de Jerusalém. Ana Paula Valadão marcou seu cunhado Felipe Valadão e seu esposo Gustavo Bessa, que compartilharam sua publicação. Gustavo Bessa ainda acrescenta o texto bíblico que diz: mas um irmão vai a juízo com... Treta entre a família Valadão. Pastor André Valadão processa o seu cunhado para não usar mais o nome da igreja Alagoinha. Pastor André Valadão relata que o Ministério Alagoinha foi entregue para ele através da unção de seu pai. E o pastor André Valadão não quer que o seu cunhado venha carregar essa marca, que é uma das igrejas que cresce mais no Brasil. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Queria aqui deixar os créditos ao canal Cristão Também Pensa. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. E acrescenta: onde Deus é tudo, o ego é nada. Outras personalidades também apoiaram Felipe e Mariana Valadão. Theo Hayashi escreveu: que Deus te abençoe, Felipe Valadão e Mariana Valadão, que o Espírito Santo os guie em toda a verdade e ao cumprimento do propósito que vocês carregam. O apóstolo Estevão Hernandes comentou: estamos juntos, amamos vocês, siga em frente que nada pode impedir o agir de Deus. O pastor Lamartine Pozella escreve: Deus há de dirigi-los em todos os caminhos. A cantora Nívia Soares lamenta a situação. O pastor Antônio Cirilo comenta: não se atemorize, proteja o seu coração. Quem faz tudo acontecer é o Espírito Santo. Se apegue a ele e vai em frente. Conte sempre comigo. O pastor André Valadão, recentemente no podcast do Balaio, explicou como se tornou o presidente da Lagoinha Global e afirmou que a Lagoinha não é da família Valadão e que não foi o fato de ser filho do pastor Márcio Valadão que o tornou presidente da igreja. Todo mundo foi pego de surpresa, um susto para todo mundo. E de repente, no outro dia você tinha que assumir uma igreja que estava num crescimento absurdo e você vivendo aqui. Como é que foi
esse desafio. Isso é legal falar. E como é que tem sido esse desafio aí? Eu vou contar aqui, para contar uma vez, para não precisar contar mais, né? Assim, vamos dizer. Eu, em 2000, nos Estados Unidos, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral. Servia na cidade de Broken Arrow, uma cidade bem pequena aqui no interior de Oklahoma. Eu era seminarista no Rema e servia algumas igrejas na época. E meu pai, com alguns outros pastores, me consagraram ao Ministério Pastoral aqui nos Estados Unidos. 22 de maio, voltei para o Brasil. É importante contar tudo para o pessoal entender. Estive ali, então, com um Ministério Pastoral local na igreja. Local, pastor como qualquer outro. Nada diferente de qualquer outro pastor, ganhando o mesmo salário que os outros pastores, debaixo de uma mesma realidade mesmo, né? E fui florescendo ali na igreja, né? Então foram 4 anos muito intensos nessa realidade. E aí em 2004 eu gravei esse meu primeiro disco, tinha um contexto do Diante do Trono e tudo. E quando eu vi que eu tinha o primeiro disco e ele ia me dar portas, né, pelo Brasil afora, isso ficou muito claro no meu coração. E eu me assentei com meu pai mesmo, com o pastor Márcio, e falei: pai, eu vejo claramente que o que Deus tem para minha vida não é só aqui na igreja local. Está na hora de eu tomar essas sementes que Deus está me dando e lançá-las no Brasil todo. Eu não sei porquê, mas eu vou haverá uma colheita nessas sementes. O Felipe Valadão, esposo de Mariana Valadão, que juntos lideram a Lagoinha Niterói no Rio de Janeiro, faz forte desabafo nas redes sociais após processo movido pela Lagoinha Global para que não utilizem mais o nome Lagoinha. Ele escreve: é responsabilidade dos pais governarem sobre seus filhos. Todo pai pagará um preço caríssimo pela sua omissão. Tudo na vida tem limite. Eu cheguei no meu. Posso te pedir uma ajuda? Quando for dormir, você pode orar por mim e pela Mariana? Nós estamos precisando muito. E escreve o texto bíblico que diz: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? E crer da Rede Super, há um tempo atrás, expõe por que deixou a Lagoinha e fundou a Igreja Diante do Trono. Ela também fala sobre uma profecia que sua mãe, Renata Valadão, recebeu, dizendo que do seu ventre foram geradas 3 tribos, e que apesar da diferença e peculiaridades do ministério dela e de seu esposo Gustavo Bessa, de André Valadão e sua esposa Cassiane, de Mariana Valadão e seu esposo Felipe, todos carregam o mesmo DNA e estão debaixo da bênção do pastor Márcio Valadão. Você sentiu alguma coisa que eu tô deixando a Lagoinha? Tô abrindo outro ministério? Muito conflito. Senhor, não tô entendendo nada. Senhor, o que é isso? Quando o Senhor fez toda essa jornada de nos tirar, de nos levar, de começar a igreja diante do trono, foi muito dolorido, sabe? Mas a gente foi obedecendo.